Amados, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui com a nossa pré-aula da lição de número 9, o Ministério de Pastor. O intuito dessa pré-aula é deixar aqui algum pano de fundo, ou seja, alguma base para os pastores, professores de escola dominical, superintendente, para a ministração da aula do próximo domingo, do dia 30. Essa lição traz um tema muito importante. Nós venhamos já estudando sobre os dons ministeriais, dons espirituais, e o ministério de pastor, ele tem um certo peso e devemos trazer aqui algum esclarecimento. A nossa leitura bíblica em classe está registrada em João capítulo 10, versículo 11, 14, Tito, capítulo 1, versículo 7 a 11, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao versículo de número 4. Nos diz assim a palavra de Deus, João 10, 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas sou conhecido. Em Tito capítulo 7, capítulo 1, versículo 7 diz: porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordeiros, faladores, vãos enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homem que transtorna a casa inteira, ensinando que não convém por torpe ganância. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentai ao rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amados, a palavra pastor, ela tem a sua raiz hebraica. A sua palavra em hebraico é Ra, e ela aparece 77 vezes no Antigo Testamento, ou seja, na Bíblia Antiga. E para explicarmos um pouco sobre o pastor, nada mais justo de que trazemos aqui um relato histórico do povo de Israel, que era um povo semita, e a sua prática, a sua atividade principal era no pastoreio de ovelha. Trazer aqui algumas particularidades da vida de um pastor, algumas particularidades que tem que haver na vida do pastor, e ressaltar também a importância do dom do ministério do pastor. Queremos, nesses poucos minutos em que vamos falar com você aqui, ressaltar que Jesus é o sumo pastor, né? Temos também que destacar as características de um verdadeiro pastor. E queremos também conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. Pois bem, amado,
é um pouco mais de pesquisa, indo um pouco mais a fundo sobre a vida de um pastor. O pastor, ele é um homem que às vezes o seu convívio, estou dizendo aqui do pastor literal, ele vive fora do convívio de uma comunidade. O pastor, ele vive nas campinas, nas montanhas, com o seu rebanho, tendo cuidado de apacentar o rebanho, proteger o rebanho, defender o rebanho, guiar o rebanho e, acima de tudo, enfrentar diversidade por causa do rebanho. Um pastor, ele em si, ele vive e alimenta através do rebanho. Pois bem, sabemos que em Israel, desde há muito tempos, desde a época de Abraão, a atividade de pastoreio ela é comum entre os descendentes de Abraão. Primeiro ponto, como pastor, a Bíblia já ressalta que o próprio Deus se considera como um pastor. Quando a Bíblia diz, o salmista diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele estava relatando o cuidado de um pastor humano com a sua ovelha. Davi, por sua vez, quando ele escreveu esse salmo, ele já era um homem feito, mas sabemos que desde a sua eternidade, antes de ser chamado para ser rei em Israel, ele vivia da atividade de pastoreio. Ele era um pastor de ovelha. E como pastor de ovelha, ele tinha um cuidado ímpar com as suas ovelhas. Ele ressalta no Salmo 23, fazendo uma comparação, que ele como homem, como um pastor de ovelha, ele tinha um cuidado especial com as suas ovelhas. Se Deus, sendo seu pastor, tendo o mesmo cuidado que ele tinha como homem com as ovelhas, nada lhe faltaria. O pastor, ele, quando está à frente do rebanho, ele sempre tem que conhecer as suas ovelhas. E no rebanho, há dois tipos de ovelha. Primeiro, existe a ovelha obediente e existe a ovelha que não é obediente. A ovelha obediente, ela sempre está ouvindo a voz do pastor, ela segue o pastor, ela não abandona o rebanho. Por quê? Porque enquanto a ovelha ela tem por perto a figura do pastor, ela sabe que ela tem proteção, ela tem segurança, ela tem alimentação, ela tem água e ela tem o seu período de descanso. Porque na região ali do Oriente, onde foi escrito esse salmo, na verdade, onde a Bíblia praticamente foi escrita, essa era uma das atividades mais importantes entre o povo de Israel. Agora, dentro do rebanho, a ovelha que não é obediente, ela não quer ouvir a voz do pastor. Mas o próprio Jesus, ele disse lá em João capítulo 10, que as ovelhas ouvem a sua voz e conhecem a voz do pastor. Existia entre o rebanho, até hoje ainda existe, entre os grandes criadores, unicultores, as ovelhas que não quer prestar a obediência, aquelas ovelhas que colocam o rebanho em risco. E quando o pastor está à frente do rebanho, ele também tem que ter cuidado com ataque de feras, lobos e outros animais ferozes. O pastor, ele sempre tem que estar ali para proteger o rebanho, seja de dia ou seja de noite. Segundo, enquanto as ovelhas estão próximo ao pastor, estão sobre o cajado do pastor, o lobo, o urso, o leão, ou não importa qual seja o animal, ele não vai pegar nenhuma das ovelhas do pastor.
porque o pastor, ele vai lutar, ele vai proteger, ele vai defender o seu rebanho. Exemplo disso, o próprio Davi, quando ele foi para lutar com Golias, ele teve uma conversa com o rei Saul. Ele disse: olha, certa vez eu estava apacentando o rebanho do meu pai. Aí de repente me aparece um leão e também apareceu um urso. Ele pegou o leão pela barba, lutou contra o leão e protegeu as ovelhas. E o que aconteceu com o urso foi parecido. O urso veio para pegar as ovelhas, ele lutou para proteger as ovelhas do seu pai. Então, a principal característica de um pastor é de protetor do rebanho. Agora, tem aquela ovelha que coloca o rebanho em risco. Como assim? Porque o pastor em si, ele traz contigo 3 ferramentas ou 3 objetos que, em alguns casos, muitos estudiosos falam que são 2, outros falam que são 3. Primeiro, o pastor, ele traz consigo uma botija de azeite, sempre. Sempre o pastor, ele traz contigo uma botija de azeite. Ele também traz contigo uma vara. E traz contigo, como a sua arma principal, o cajado. Qual a finalidade dessas 3 ferramentas? Primeira, a botija de azeite. Porque no Oriente Médio, pelo calor ser excessivo, as ovelhas são alvos de moscas, mosquitos, que vão na orelha da ovelha e botam ali ovos que geram vermes. Aqui no Brasil é muito comum se ver no criadores de gado os bernos. É um verme que ferroa e incomoda tanto o gado adulto ou graúdo ou o gado miúdo. Inclusive até animais, até mesmo domésticos, como os cães, gatos, são vítimas dessas situações. E o pastor, então, ele tem que estar sempre cuidando, observando as suas ovelhas. E com isso, se o pastor não estiver atento ao cuidado das suas ovelhas, ela começa então a debater por causa daqueles vermes. O pastor, então, sempre olhando as suas ovelhas, encontrando aqueles vermes, eles vai o tirar, espremer com as próprias mãos. Após ele espremer, tirar aqueles vermes das suas ovelhas, aqueles bichos das suas ovelhas, ele vai ungir a cabeça com o óleo das suas ovelhas, ou seja, para ajudar a sarar aquelas feridas e as ovelhas então não ter prejuízo, ou seja, não ter perca no seu rebanho. E nem sempre o pastor, ele pastoreia uma ovelha que seja sua. Geralmente ele era assalariado para cuidar de ovelhas de outros. Mas se as ovelhas houvesse alguma perca, aquilo era subtraído do salário, ou seja, do ordenado do pastor. Por isso que o pastor tinha um cuidado especial para com as ovelhas. Segundo ponto, tinha uma vara. A ovelha que era desobediente, o pastor primeiramente a corrigia com a vara. A ovelha aceitava a correção e não cometia mais aquele erro. Porque uma vez que a ovelha dispersava, ela acabava levando outras ovelhas com ela e, acima de tudo, ela poderia estar levando a ovelha para uma armadilha. Um dos inimigos principais das ovelhas eram os lobos. A Bíblia ressalta muito sobre os lobos velozes, lobos devoradores, que infiltram para destruir o rebanho. O lobo é um animal estratégico, um animal de caça, um animal muito hábil.
e caça organizado. Primeiro, o pastor, ele sempre tem que estar atento no que está acontecendo. A ovelha que dispersa por um instante do rebanho, ela torna-se uma presa fácil. O lobo, quando vai atacar o rebanho, eles ficam escondidos entre os arbustos. E um outro lobo solitário tenta espantar o rebanho para que eles vão em direção da matilha. E algumas ovelhas tinham por costume, e ainda tem por costume, né? A desobediência, para que evitar que essas ovelhas fossem pegas pelos lobos. O pastor, então, quando a ovelha era rebelde, ela fugia. O pastor ia atrás, ele buscava a ovelha, tornava a fugir. Até hoje existe esse costume entre os pastores. Ele usa o cajado e quebra uma das pernas daquela ovelha. E a ovelha não sara de imediato. A ovelha, ela fica 372 dias sob o cuidado do pastor. A finalidade do cajado não é para quebrar a perna da ovelha. Essa finalidade era para proteger a ovelha dos animais ferozes, como estamos falando sobre os lobos, sobre os demais animais. Só que, no momento em que o pastor ele quebrava a perna de uma ovelha que era desobediente ou de uma ovelha rebelde, todo dia de manhã, ao sair do aprisco, o pastor ele tinha ou tem ainda o cuidado de pegar aquela ovelha, colocá-la nos seus ombros, carregar a ovelha para onde ele vai levar o rebanho para pastar. Chegando ali, o pastor pega aquela ovelha com a perna quebrada que ele entalou, coloca ela na melhor torceira de capim. Após o animal pastar, ele torna a pegar a ovelha, porque ele vai conduzir o rebanho para águas tranquilas. E quando chega ali nas águas tranquilas, ele coloca a ovelha na melhor poça de água. Mas não era uma ovelha rebelde? Sim, era uma ovelha rebelde. Mas mesmo a ovelha rebelde, mesmo a ovelha ferida, mesmo a ovelha fraca, ela tem o mesmo valor para o pastor. Ela tem o mesmo valor de que uma ovelha saudável, gorda ou sadia. E nisso, quando terminava esse processo de alimentação, de tomar água, a hora do calor do dia, o pastor então tomava essa ovelha e a levava para uma sombra de descanso. A melhor sombra, o pastor colocava aquela ovelha para descansar. Chegando-se o final do dia, o pastor tomava novamente aquela ovelha nos seus ombros e a conduzia para o aprisco. Aqui no Brasil nós conhecemos muito como curral. O aprisco eram paredes de pedras construídas pelos pastores e, na verdade, essas paredes, esses apriscos, geralmente eles eram compartilhados com outros pastores. Ou seja, no final do dia, vários pastores eles colocavam as suas ovelhas dentro do mesmo aprisco. A importância de aí das ovelhas conhecerem a voz do seu pastor. Ali os pastores dormiam na porta do aprisco para evitar que animais adentrassem para furtar as ovelhas. E na manhã seguinte, cada pastor ia para um canto e ali ele começava. Uns usavam objetos para bater, para chamar a atenção dos pastores. Outros pastores cantavam, outros pastores chamavam as ovelhas pelo nome. Aquele monte de ovelha misturado a ovelha. Na hora que o pastor chamava, cada uma ia em direção do seu pastor. É por isso que Jesus disse em sua palavra: eu conheço as minhas ovelhas, aleluia, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e de maneira nenhuma elas seguirão ao estranho. Jesus é o nosso sumo pastor.
Jesus é o pastor supremo, é o pastor dos pastores. E nisso, amado, aplicando agora a vida ministerial, os cuidados que um pastor tem com o seu rebanho. Na vida literal, um pastor de igreja, ele tem que ter o mesmo cuidado com o seu rebanho. Primeiro, o pastor tem que entender que o rebanho não é dele, o rebanho é de Deus. O rebanho é de Cristo. Ele está aqui apenas como um dispenseiro, tomando conta de algo que não lhe pertence, mas é algo que lhe será pedido conta. Então, ninguém pode se declarar pastor ou se fazer pastor, a não ser por ordenação. O homem, ele tem que ser ordenado a ser pastor. Porque não adianta alguém chegar e falar, eu sou pastor, eu quero ser pastor. Não é isso. Tem que ter o chamado de Deus. Deus vai revelar a liderança da igreja. Deus vai confirmar o chamado da pessoa que vai exercer o ministério pastoral. Vamos dar aqui um exemplo, 2 exemplos. O primeiro exemplo do apóstolo Paulo. Nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o apóstolo Paulo indo para Damasco, à procura da igreja, perseguindo o caminho, quando Jesus aparece para ele e diz para ele que dura para ti recalcitrar contra os arguilhões, e Jesus faz ali uma explanação que Paulo, a partir dali, seria um grande pregador do Evangelho. Quando ele foi visitado por Ananias, que eram discípulos, que foi até ele, que quando ele encontrou com Jesus, ele ficou cego. O Senhor disse para Ananias, Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Primeiro ponto, vaso e escolhido, para levar o meu nome perante os reis, perante os governadores, perante os grandes, perante os gentios. Ali estava mais do que taxado o ministério pastoral de Paulo. Mas não foi de imediato. Paulo, ao sair de Damasco, ele foi para a Arábia, onde ficou 3 anos estudando a palavra de Deus e tendo revelações do Senhor. Voltou de novo para Damasco. Ali ele pregava na igreja, demonstrando ser Jesus o Cristo. Foi para Jerusalém, em seu coração ele pensava que seria bem recebido em Jerusalém, não foi bem recebido. Foi levado para as suas origens, lá para a cidade de Tarsis, e ficou 10 anos no esquecimento. Não foi 10 dias, foram 10 anos. Aí em Antioquia, entrando no capítulo 3, já estou em Antioquia, houve um movimento diferente, que os cristãos que se converteram, e houve uma dúvida em Jerusalém se aquilo procedia do Senhor ou não. Então os apóstolos mandaram o seu melhor pastor. Oh, como assim o melhor pastor? Em Jerusalém não tem Pedro, Tiago, João? Sim, eles eram a coluna da igreja. Mas o melhor pastor, um pastor mais carinhoso, um pastor mais capacitado, mais amável, era Barnabé. Eles enviaram Barnabé com a missão de ir e analisar esse movimento para terem certeza de que isso era de Deus ou não. E quando Barnabé foi, Barnabé lembrou de Saulo, que ainda não chamava Paulo, era o Saulo de Tarsis. Ele foi até Tarsis e chamou Saulo para ser o seu pastor assistente, vamos dizer assim. O seu copastor, ou o seu obreiro, ou um cooperador. E chegando ali, viram que a graça de Deus estava ali sobre os irmãos e não ficaram ali pouco tempo. E lá no versículo 2 de Atos, capítulo 13, nós vemos que ali o Espírito Santo de Deus
faz uma revelação dizendo para separarem Barnabé e a Saulo. Até então, amados, temos que entender que o apóstolo Paulo, mesmo com a capacidade que tinha, com a sua, como dizer assim, o seu conhecimento, que entre os apóstolos, Paulo era o único que tinha conhecimento, o único que era formado, tinha formação teológica daquela época. O apóstolo Paulo era o único que teria condições de dirigir a própria igreja de Jerusalém, porque todos os outros eram galileus, com exceção de Judas Iscariote, que já havia morrido, e os galileus em Jerusalém eram tidos como pessoas de segunda classe, vamos dizer assim. Eram judeus, mas que não era da casta superior da cidade. Aí o Espírito Santo, então, depois já de 14 anos de conversão de Paulo, 13 para 14 anos, ele chega e fala: separa para mim Barnabé e Saulo. E ali vem uma sequência na vida de Paulo, e o Evangelho, o livro de Atos dos Apóstolos, segue através da vida de Paulo a partir dali, contando as suas histórias, as suas igrejas que fundou, a cidade que foi, a sua sofrência, né? Naufrágio, apedrejamento, açoite, prisões e daí por diante. Um outro fato do chamado pastoral na vida de um homem, nós podemos ver na vida de Josué. Mas por que na vida de Josué? Josué, lá em Números 27, capítulo 15 ao 18, o próprio Moisés, essa é uma referência que, se me permitam, eu vou querer ler. Número 27, versículo 15 a 18. Moisés estava preocupado, porque Deus havia dito para ele que o iria tomar. E o povo de Israel ainda não tinha tomado posse da terra prometida. E Moisés estava preocupado com a situação do povo. Olha o que aconteceu. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus dos espíritos, de toda a carne, ponha um homem sobre essa congregação, ou sobre esse povo, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que o faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. Ovelha que não tem pastor, irmãos, ela sofre, ela não vai ter cuidado, ela não vai ter alimentação sadia, ela não vai ter proteção contra o lobo. Uma ovelha que não tem pastor. A ovelha é um animal tão dócil, mas tão simples, que ela assusta com seu próprio reflexo na água. Se ela não ouvir por ali o som ou a voz do pastor, a ovelha pode cair a um precipício apenas pelo seu próprio reflexo. E quando Deus disse para ele que ele ia morrer, a hora dele estava chegando, ele se preocupou. E todo pastor, eu quero voltar a ressaltar, o ensinamento que estou passando nesse momento era para servir de base para os professores, trazendo um pouco de esclarecimento ao eles ministrarem a lição nesse domingo. Aí o Senhor então já indica que, para que ele tomasse a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o para Eliezer, o sacerdote, e perante a congregação, e dá-lhes mandamento aos olhos deles. E assim a leitura segue até o final do capítulo 27. Então, amados, a questão de pastor na igreja, quem deu pastor à igreja foi Deus. Lá em Efésios 4:11 está escrito, e o mesmo, vamos ler também, porque às vezes eu
tenho o costume de falar o versículo de cor, mas é bom a gente ler, porque nem sempre os nossos ouvintes são todos evangélicos. E a gente lendo traz um esclarecimento melhor. Olha, quem é que instituiu pastores? Qual a necessidade do pastor? Primeiro ponto, Efésios 4:11. Deus escolheu o pastor. Diz assim a palavra de Deus: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ressaltando aqui, a Bíblia é claramente em dizer que o próprio Jesus, ele exerceu o ministério apostólico. Em Hebreus 3, versículo 11, a Bíblia ressalta que Jesus ele foi um apóstolo. Jesus também ele foi um profeta, em João 6,14. Jesus também foi evangelista. Você pode registrar em Mateus, capítulo 9, versículo 34 e 36. E Jesus também é um pastor. Ele mesmo diz em João 10, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? E como nós já falamos aqui, já deixei um pano de fundo para os professores, superintendente, já vimos que Jesus é um pastor. Já vimos também que as características que um pastor tem que ter para cuidar do rebanho do Senhor. Mas tem também algumas características do verdadeiro pastor. Um verdadeiro pastor, segundo a palavra de Deus, ele tem que ter um caráter íntegro. Ou seja, entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar, comunicar-se de forma clara à igreja local. Porém, essas características, elas não são válidas se o caráter do pastor não for íntegro. Olha, o pastor, ele tem que zelar muito pelo seu caráter, certo? O pastor ele tem que dar um exemplo para os fiéis e para os infiéis. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 3, né, a Bíblia afirma que o bispo, presbítero, ancião, é a mesma palavra, só uma expressão diferente do hebraico, do aramaico e do latim. Mas se falar bispo, falar ancião ou falar presbítero, é a mesma coisa. Só para nota de esclarecimento, em característica de dons ministeriais é uma coisa. Cargos eclesiásticos, presbítero, bispo ou ancião, é o maior cargo que existe. Passou disso são os dons de evangelista, né? Os doutores, de mestre e dons de pastor. Só para nota de esclarecimento. Que alguém pode chegar, por que alguém é isso? Não, isso é questão de dons ministeriais. E o pastor, ele tem que também ser um exemplo. A Bíblia afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, ou seja, pastor, não, jamais. Ah, mas, amado, não pode ser dado ao vinho. Uma vez que uma pessoa é dada ao vinho, ela no momento que está dominada pelo álcool, ela vai fazer e vai falar coisa que não condiz com o seu próprio caráter, ou seja, o caráter da pessoa é colocado à prova. Ele não pode ser espancador, cobiçoso de torpe ganância, contencioso ou avarento. E a recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja é o corpo de Cristo. Precisa completar em seu líder como um autocontrole, precisa contemplar em seu líder um autocontrole como fruto do Espírito, tais como mansidão, bondade,
amor, temperança. O pastor também, nosso tempo já está terminando. O ministério pastoral, o que é, como funciona, para que serve? Olha, o ministério, a missão do pastor. Eu falei aqui a princípio sobre um pastor literal. Agora vamos em um pastor ministerial. A missão do pastor. Eu falei também sobre o termo hebraico, que é Ha'ah, que ocorre 77 vezes no Antigo Testamento. Agora o termo em grego, né? Poimen, que no Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelha. E de acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam a Cristo como Salvador, dando-lhe alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus. Como encontramos no livro do profeta Isaías 40, 11, o verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor, compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Olha, amado, o pastor, ele em si, ele tem que ter algumas... Primeiro, chamado. Não existe um pastor que não tenha chamado. Existe sim pessoas que se auto-intitulam pastor, não têm chamado, não têm vocação, não foram ordenados. Existe. Mas o pastor, ele tem percas que só ele sabe. O pastor, ele sacrifica muitas das vezes o seu tempo. O pastor, ele sacrifica muitas vezes a sua família. O pastor, ele sacrifica muitas vezes a sua saúde. Isso é por causa do rebanho de Deus. Por causa do rebanho de Deus. E alguém fala que, mas o pastor, ele não tem chamado. Irmãos, quem define o chamado do pastor não é eu, é Deus. Deus chama e capacita todos aqueles que chama. Conheço, já conheci. Hoje em dia não muito, né? Mas como eu sirvo ao Senhor desde a minha terna idade, eu já tive o prazer de aprender com grandes pastores que nem alfabetizado era. Quando eu estou falando não era alfabetizado, o homem não tinha leitura nenhuma. Ele pegava a Bíblia, pedia um irmão para que lesse para ele e trazia uma revelação do céu tremenda. Hoje a maioria já dorme no Senhor. Chamado, capacitação, unção de Deus. Eram homens de Deus. Hoje, né, raramente nós encontramos um obreiro que não seja alfabetizado, mas não sei, no interior, que em terras longínquas que a gente ainda possa encontrar. O pastor, ele tem que ser um conselheiro, ele tem que ser um cuidador, ele tem que edificar a igreja de Deus, ele tem que amparar a igreja. E a Bíblia diz em Atos, capítulo 20, versículo 28 a 31, que o pastor, ele tem que cuidar de todo o rebanho. O pastor tem que cuidar, como eu disse no princípio, da ovelha mais saudável, da ovelha mais mirrada, da ovelha mais obediente, da ovelha não obediente, porque as ovelhas não é dele, as ovelhas são do Senhor. E a minha missão como pastor, que a nossa missão como pastor, seja essa, cuidar sempre do rebanho de Deus, não de torpe ganância, não procurando benefício próprio, que pode haver pastores que cuidam do rebanho com ganância, querendo sugar a ovelha. Pode ter, mas não é o nosso caso. O nosso chamado é para servir ao rebanho, não ser servido para o rebanho. Na verdade, o pastor, ele é o servo da igreja.
Muitas pessoas olham e falam, se eu fosse o pastor é um homem. O pastor, irmãos, ele carrega uma carga que muitas pessoas não conseguem carregar. Se não for a capacitação do Espírito Santo na vida do pastor, o pastor chora, o pastor chora sangue por causa da alma das ovelhas. Um pastor que eu conheci no passado, ele orava e chorava noites, vigílias, orando em casa sozinho. E uma certa feita, a esposa dele chegou para ele, meu amor, o que está acontecendo? Estou vendo que há dias você chora, há dias eu acordo à noite, você está chorando, está em pranto, está em lágrimas. O que eu posso fazer por você? Fala comigo, se você está com algum problema, talvez eu possa te ajudar. E este pastor, ele, em lágrimas, disse para a esposa deles, a minha igreja tem X almas. E eu não sei quantas delas têm desejos, têm certeza da sua salvação. Meu amigo, meu irmão, meu pastor, meu professor, meu superintendente, ore pelo seu pastor. Porque o pastor, ele tem que dar conta diante de Deus, não apenas dele. Como eu disse, o pastor ele é responsável pelo rebanho. E a Bíblia diz que aquele que muito é dado, muito será cobrado. E o pastor, ele tem que prestar conta diante de Deus de todo o rebanho. Eu tenho que prestar conta diante de Deus, não apenas da minha alma, eu tenho que prestar conta de um rebanho. A igreja que o Senhor me outorgou para pastorear, eu tenho que chegar diante dele e prestar conta. A vida ministerial não é fácil, porque cada crente da igreja, cada cristão, a preocupação dele é apenas com a sua salvação. Às vezes da esposa, às vezes dos filhos, seus familiares. Mas o pastor não. O pastor, ele se preocupa com a salvação de toda a igreja. É um fardo muito pesado. Às vezes, como pastor, temos que tomar decisões que não somos muito populares. E o pastor tem que tomar essas decisões. Então, meu amado, eu quero aqui te pedir, você que é crente, você que serve a Deus, ore pelo seu pastor. Ore por aquele que vela pela sua alma. Às vezes, agora é 5 horas da manhã. Eu estou aqui gravando esse vídeo. Terminando de gravar esse vídeo. Você às vezes está dormindo, descansando. Eu estou aqui gravando essa mensagem para te ajudar a ministrar alguma aula domingo. Mas olhe pelo seu pastor. A igreja, quanto maior, mais problemas tem. Se o pastor fica do lado do seu de oração, ele chateia o coral. Se ele fica do lado do coral, ele chateia a juventude. Se ele fica do lado da juventude, ele chateia os adolescentes. E assim vai. E o pastor, irmãos, ele tem que tomar uma carga. Às vezes o pastor chora. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E o pastor, que realmente é pastor, ele sabe disso. E ele tem zelado por vós. Tem chorado pelas vossas almas. Que você possa aprender nessa semana a interceder pelo seu pastor. A interceder por aquele que derrama as lágrimas por você e às vezes você nem sabe. Aquele que pede a Deus para te guardar todos os dias, te dar livramento. Aquele que entra diante de Deus como um advogado para te defender quando você peca. Satanás ele vem como um acusador. Nós tomamos Jesus como nosso supremo advogado. Mas o pastor também ele entra diante de Deus. O pastor às vezes faz loucura. Um exemplo disso eu quero dar de Moisés. Uma certa feita que Deus decidiu acabar com o povo de Israel. Devido pecados, rebeldias e mais rebeldia, ele chegou para Moisés, Moisés, eu cansei, vou destruir esse povo, mas de você eu vou fazer uma grande nação. Moisés então entra diante de Deus e fala, Senhor,
O que dirão as nações? Que o Senhor tirou o povo do Egito, não conseguiu colocar na terra que prometeu, e então o destruiu. E Moisés fala, então, Senhor, ou o Senhor perdoa esse povo, ou risca meu nome do livro que o Senhor escreveu. E o pastor às vezes entra diante de Deus, você às vezes nem sabe. O pastor luta batalhas para você, que você não sabe que o pastor luta. Então, ore pelo seu pastor. Às vezes o pastor está trazendo um belo sorriso no rosto, mas a sua alma está chorando. Então, ore, interceda pelo seu pastor. Eu sou um pastor que tenho pastor. Eu tenho pastor regional, tenho pastor setorial, tenho pastor vice-presidente, tenho os membros da diretoria e também tenho o pastor presidente. Então, ore pelo seu pastor. Entre diante de Deus, interceda pelo seu líder e Deus vai derramar uma bênção sobre a sua vida. Amados, espero que tenhamos contribuído com esse assunto para você fazer uma boa ministração na sua aula no próximo domingo. E que Deus em Cristo nos abençoe.